Bom, vamos ver agora no Teamcenter, então, como é que funciona essa questão da comparação das versões, né? Vamos pegar o primeiro caso, onde nós vamos comparar duas estruturas de conjuntos. Então, vou fazer uma pesquisa. Final é 1605. Nós temos dois itens, um ASM e um par. ASM é o conjunto. E eu tenho versão A e versão B desse conjunto. Eu vou enviar essa versão A para dentro de um aplicativo do Teamcenter chamado Structure Manager. O Structure Manager é um aplicativo onde fazemos a gestão de estrutura de conjuntos, onde eu consigo enxergar a parte 3D do conjunto, a montagem toda, sem me precisar olhar peça por peça, que eu consigo enxergar o conjunto de forma leve, porque nós estamos usando o JT, o arquivo de visualização. Perfeito, vou voltar na minha pesquisa e vou carregar a versão B desse conjunto também, Structure Manager. Carregou a versão B desse conjunto aqui. Tá? Bom, eu consigo alternar entre eles aqui. E eu vou dividir a tela. E nessa lateral, vou pedir para carregar a versão B do conjunto. Pronto, agora nós temos o conjunto lado a lado, dentro do Structure Manager. Vou entrar numa função Tools e vou utilizar um comando chamado Compare. Aqui eu posso selecionar tanto um único nível quanto multiníveis para essa comparação. Então, vou pedir multiníveis, ok, e ele me dá visualmente aqui na tela algumas cores e aqui embaixo algum informativo. Então, o que ele faz? Nesse momento, ele fez uma comparação, tá? Essa comparação a nível de cada linha das versões A e versão B do conjunto. Vou selecionar uma das laterais e vou abrir a aba gráfica. Essa aqui também. Então, eu consigo ativar uma das peças do conjunto de cada um dos lados do Structure Manager. Então, eu consigo fazer um comparativo entre dois conjuntos dentro da mesma tela. Então, dessa forma aqui, imagina que eu consigo fazer a comparação dos conjuntos tanto em função gráfica, da análise visual, quanto a nível de relatório. Então, tudo que está em laranja no lado esquerdo significa que ele continua dentro do Structure Manager, continua dentro do conjunto, mas sofreu alterações de versões. Então, eu tenho uma peça saindo da revisão A, entrando na revisão B do conjunto B. Em contrapartida, eu tenho esse vermelho que especifica que determinado item não existe na outra estrutura. Então, essa peça ela é única na versão B do conjunto. Isso tudo que eu estou comentando, ele está em forma de relatório aqui embaixo. Então, ele comenta aqui ó, que a peça par 041117 ela está na versão A do lado esquerdo e foi para a versão B do lado direito, né? Só tem um desses itens, uma quantidade. E o 829 ele não tem na versão A e tem no lado da versão B e está na revisão A. Então, dessa forma, eu consigo fazer essa análise, tanto visual quanto de forma de gráficos. Tá? Vamos um pouco além agora. Eu vou voltar aqui no Home, no Teamcenter. Vou fazer uma outra pesquisa de um outro item. Vamos pesquisar um item aqui. Acho que não precisa nem pesquisar, acho que está na minha área de trabalho aqui. Então, nós temos aqui AutoCAD. Eu tenho a revisão A e a revisão B desse desenho. Então, vou pegar essa folha de desenho e mais essa e vou enviá-las
para um aplicativo chamado Lifecycle Viewer. Esse aplicativo ele permite que façamos análise tanto 2D quanto 3D. Então eu vou pedir para abrir o 2D. E eu vou pedir para inserir esses dois desenhos na mesma janela. Então aqui eu tenho na mesma janela duas folhas de desenho sobrepostas. Então eu tenho a folha 1 e folha 2. Só que nós vamos perceber o seguinte: alguém que foi criar esse desenho, ele não fez o alinhamento correto das duas folhas. Tá? Então fica difícil de eu fazer uma análise, por exemplo, de sobrescrever um desenho ou outro se eles não estão alinhados. Então o Team Center ele tem uma ferramenta para ajustar, fazer o ajuste pequeno dessas linhas. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o ajuste dessas duas folhas, tá? Por um ponto, alinhando dois pontos. Então aqui eu vou especificar que essa quina com pronto. Dessa forma eu consigo alinhar o desenho. Para que eu alinhei o desenho? Para a gente utilizar desse recurso chamado Compare Layers, onde eu consigo comparar duas folhas de desenhos e tudo que está coincidente vai ficar em negrito e tudo que está de um desenho só ou de outro ele vai colorir de cores diferentes. Então tudo que está na folha 2 está em verde, tudo que está na folha 1 está em vermelho e tudo que é comum está em negrito. Então é uma ferramenta muito legal de comparação 2D, fazer análise de desenhos, de imagens, né? Onde você consegue ter duas versões de desenho, onde você vai fazer uma comparação visual. Vou fechar esse exemplo. Vamos pesquisar lá no Home. Eu vou pesquisar um item agora com o código dele. Vou colocar aqui. Perfeito. E eu tenho aqui a versão A e a versão B dessa peça. Então eu vou mandar as duas também lá para o Lifecycle Viewer. Vamos pedir para inserir na mesma janela. Perfeito, eu tenho peça 1 e peça 2. Então eu tenho as duas peças aqui. Agora eu vou fazer o mesmo tipo de análise de comparação de 3D utilizando essa ferramenta do Team Center. Então aqui eu vou especificar a peça 1 e especificar a peça 2. Vamos lá, especificar peça 1, especificar a peça 2. Uma vez especificado cada peça, deixa eu desligar aqui, vou fazer de novo uma análise. Pronto, agora especifiquei cada uma das peças. Vou fazer a análise tricolor. Aqui nós conseguimos enxergar tudo de azul de um dos arquivos, tudo de verde de outro arquivo, tudo vermelho e verde e tudo que está azul que é comum. Perfeito? Então nós conseguimos fazer desde análise visuais, análise de conjuntos, análise de 2D, quanto também análise de 3D de forma gráfica, informativa, de forma rápida e objetiva.